Ok, meus amigos, então olha só, gente, atenção. Esta lei, tá? Esta lei também deixou previsto que o programa de aceleração da promoção aos mesmos moldes da onde? Lá do carreira do magistério superior. Então, no artigo 15 diz o seguinte: os docentes aprovados no estágio probatório do respectivo cargo que atenderem os seguintes requisitos de titulação farão jus ao processo de aceleração da promoção. Mesma coisa. O que é isso? É aquele famoso pulinho na carreira, né? De qualquer nível da classe 1 para o nível da classe D1 para a classe D2, pela apresentação do título de especialista. Olha aí, especialista. E de qualquer nível da classe D1 para D2, para o nível 1, para a classe D3, pela apresentação do título de mestre ou doutor. Né? Parágrafo único. Os servidores ocupantes dos cargos da carreira de magistério de ensino básico, técnico ou tecnológico, em 1º de março de 2013 ou na data de publicação desta lei, se posterior, é permitida a aceleração da promoção, que se trata este artigo, ainda que se encontre em estágio probatório. Bacana. Professor, o que é isso aqui? É a mesma coisa, né? Aqui o legislador, ele está dando um incentivo para o professor, ele já entrar um pouquinho no meio da tabela. Consequentemente, vai ganhar um pouquinho mais com ele, um pouquinho não, vai ter um aumento aí substancial no seu subsídio, no seu salário. Bacana? Certo? Mesma regra do anterior. Então, a gente tem que explicar muito, né? 15A. 15A, ele vai tratar do quê? A partir de que momento que ele vai ter efeito financeiro? É claro, qual momento? Mesma regra anterior, a partir do momento do cumprimento do interstício, né, do tempo. Para o efeito financeiro da progressão e da promoção, a que se trata o caput do artigo 14, tá, que é promoção, ocorrerá a partir da data em que o docente cumprir o interstício e os requisitos estabelecidos em lei para o desenvolvimento na carreira. 10. Pronto, né? Então, chegamos aí ao final de mais um capítulo. Bacana? 10, né? Então, olha só, papo reto com vocês. Até o presente momento, é a parte mais importante da aula. Tá? São esses 3 itens aí. O capítulo 1º, que são regras gerais. O capítulo 2º, que vai falar do ingresso. E o 3º, do desenvolvimento. Né? 95% das questões de prova, não só referente a essa lei, mas outros planos de carreira, os examinadores adoram cobrar essa primeira parte inicial, para vocês terem uma noção geral da carreira. O capítulo 4º da lei diz o seguinte: da remuneração do plano de carreiras e cargos do Magistério Federal. Então, agora, a gente vai falar qual que é o din-din, o dinheiro, a remuneração. Né? Diferentemente dos outros capítulos, na qual a gente tinha 2 sessões, uma sessão que é para tratar da carreira do magistério, tá? E outra sessão é magistério superior, outra sessão para educação básica. Agora não, o salário é tudo igual, houve uma equiparação de vencimentos. Tá? Então, um cara que está no início de carreira no A1 do magistério superior deve receber, teoricamente, o mesmo salário, a mesma remuneração lá do cara do D1, lá do ensino básico. Então, nós temos agora, não tem mais a divisão em seções, é uma só. Bacana? Então, vem comigo, olha só. Como é que é feita a remuneração? Como é que é a estrutura? A estrutura de remuneração vai estar definida no artigo 16, tá certo? Quando ele fala magistério federal, nós estamos incluindo aqui 4 cargos, né? Carreira, magistério federal, magistério superior, cargo isolado, magistério superior. Nós estamos falando educação básica, carreira educação básica e cargo isolado, educação básica, né? Então, a estrutura remuneratória do plano de carreiras e cargos de magistério federal possui a seguinte composição, ou seja, posso afirmar para vocês que são 2 verbas, né? Nós temos, primeiro, o vencimento básico, conforme valores e vigências estabelecidas no anexo 3, para cada carreira, cargo, classe e nível. E nós temos, então, o vencimento básico e o famoso RT, né? Retribuição por titulação, RT. Então, qual que é a estrutura de remuneração do professor do Magistério Federal?
duas verbas, vencimento básico e retribuição por titulação, conforme disposto no artigo 17. A gente vai ler esse cara aqui para frente. Bacana? Pronto. Professor, cadê o anexo 3? Está aqui, né? Aqui está o anexo 3. Professor, lei é de 2013. Ok. Tá? 2013. Só que nós temos aqui, redação dada pela Lei 13.325 de 2016. Temos aqui, ó, efeitos financeiros a partir de 2015. O que aconteceu aqui? Né? Aconteceu de 2013 até a presente data, 2017. Tá? É que a categoria teve greves, teve reivindicações da categoria, teve greves aí, teve paralisações, né? Eu não estou muito no meio lá da universidade, né? Mas, claro, que a gente fica sabendo dessas coisas. E a categoria pediu o quê? A categoria pediu aumento salarial. E o governo deu aumento salarial. Tá? Ele deu escalonado. Tá? Então, aqui, letra A. Ó, efeitos financeiros a partir de 1º de março de... Vou colocar aqui, ó, 1º de março de 2015. Ok? Então, a partir dessa data aqui, essa aqui foi a tabela. Ok? Essa foi a tabela. Eu só peguei uma carreira aqui para exemplificar, porque ambas têm a equiparação. O que acontece? Olha só, efeitos financeiros, ó. Então ele fez um escalonado aqui, ó, de 2019. Então nós temos aqui, tá? Nós temos aqui, ó, nós temos aqui desse período aqui, vou fazer certinho aqui, ó, desse período aqui, tá? Ó, desse período que nós temos aqui, ó, houve o quê? Um aumento salarial. Então, teve o quê? Um aumento escalonado, né? Tá certo? Um aumento escalonado até 2019, né? Só para ter valores aqui. Vamos pegar dois valores. Ó, 2015, ó, salário inicial, ó. Vou colocar o salário inicial e o final, ó. 4.000, só para a gente ter uma referência. E R$14. Final, que é o titular. Tá? Lá no último, né? Ó, 6.684, ok? Vamos agora pegar os valores para 2018. Inicial, 4.470,64 e o final, 9.548,84. Então, só para ter uma ideia aqui. Professor, tem que estudar o valor? Não, não precisa. Tá? Então, mas é importante frisar. Ó. Então, o cara sai aqui de 4.000 em 2015, vai tendo vários aumentos escalonados, né? E ele vai fechar esse aumento aqui, 4.000, a diferença foi pequena, 10%. Agora, esse cara aqui já teve uma diferença significativa, 6.634 foi para 9.548. Bacana? Então, aumento escalonado, isso aí é comum, tá? É muito comum isso aí. Fechou? Então, aqui está a tabela. Nessa tabela aqui, nós percebemos três coisas importantes, ó. 3 regimes de trabalho, tá? A gente vai ter um capítulo que nós vamos estudar isso, então você tem que entender o seguinte, nós temos regime, ó, de 20 horas, sem dedicação exclusiva, nós temos regime 40 horas sem dedicação exclusiva e nós temos o regime de dedicação exclusiva, que são 40 horas semanais. É claro que 20 vai receber menos de 40, tá certo? E o cara de dedicação exclusiva vai receber mais que o de 40, porque ele está dedicação exclusiva. Ok? Fechou? Bacana? Ó, detalhe para vocês aqui. Esse cara aqui, ó, 6.634, que é do cargo isolado, é a mesma remuneração do cara do titular 1, né? Que é o 6.600, ou seja, a remuneração é a mesma. Bacana? Então, essa aqui é a tabela. Então, tem um aumento aí escalonado da categoria, tá? Tem um aumento escalonado da categoria aí dos professores, né? Vimos aqui regime de trabalho, que tem um capítulo sobre isso. Vamos passar mais aqui, né? Vamos lá. Olha aí, ensino básico, né? Outra coisa interessante, ó, tá? Mesma coisa, mesma tabela salarial do magistério superior do ensino básico, tá? Ó, vencimento básico, ó, igualzinho o vencimento básico das duas carreiras, ok? Duas carreiras, né? Faz sentido? Claro que faz sentido. Houve uma equiparação das carreiras de professor, tá? Parágrafo único. Fica divulgada, na forma do anexo 3A, a variação dos padrões de remuneração estabelecidos em lei
nos cargos de plano de carreiras e cargos de magistério federal. Alteração de 2016. O que é isso, professor? É o seguinte, são os percentuais de diferença. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Olha só, titular livre, associado, D4, adjunto, assistente. Olha a equiparação, né? Ó, se você sair daqui para cá, você ganha 1%. Você trocou de classe, 10%, depois 1%, 10%, 20%, tá certo? Aí o que acontece? Isso é atual. Agosto de 2017, vai ter uma alteração, ó. Antes era 1%, passou para 2,34%. Ó, 3,64%, 5%. Então, houve uma redistribuição aqui dos percentuais de acordo com a movimentação da progressão funcional e da promoção funcional. Tudo isso é ganho da categoria. Tudo isso aqui, com certeza, é objeto aí de muita luta da categoria. Bacana? Fechou? 10, né? Então, são os percentuais, né, da tabela. 17, tá? Fica instituída a RT. Então, vamos comigo aqui. A remuneração, a estrutura, são 2. Vencimento e RT. O que é RT? Retribuição por titulação. É muito importante a retribuição por titulação, porque nós temos que pensar, focar o quê? Nós temos que focar na natureza das universidades e instituições federais. O que é conhecimento? Então, tem que incentivar o que é a produção, o acúmulo do conhecimento. Então, você vai ter uma verba específica que é a retribuição por titulação. Quanto mais titulação tiver, com certeza, teoricamente, pela lógica, deve ser melhor o ensino. Fica instituída a RT devida ao docente integrante do plano de carreiras e cargos do Magistério Federal. O Magistério Federal são todo mundo, né? Em conformidade com a carreira, cargo, classe, nível de titulação comprovada nos valores de vigência estabelecidos no anexo 4. A gente já vai lá no anexo 4. Eu vou direto no anexo 4, depois eu volto. Olha aqui. Então, isso aqui, ó 1º de março de 2015, tá? Tá aqui, tá? Aperfeiçoamento. Aqui também tem até 2019, né? Ó, o cara tem aqui, se o cara tem aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado. Olha como vai mudando o salário, vai sempre aumentando, bola de neve, né? Pô, o cara assistente, olha só, se tem aperfeiçoamento, R$ 92 a mais o salário, né? Se o cara já tem o tal do doutorado, 971, 10 vezes mais que 10 vezes mais o salário do sujeito aí, né? Então, é importante isso? Sim. Então, isso aqui é o RT. Isso é somado com o vencimento. Então, é vencimento mais essa outra tabelinha aqui. Voltando aqui. Parágrafo 1º. A RT será considerada no cálculo dos proventos e das pensões na forma dos regramentos do regime previdenciário aplicável a cada caso, desde que o certificado ou o título tenham sido obtidos anteriormente da data da inativação. Então, o que significa aqui? O parágrafo 1º coloca aí regra da paridade. Está estendendo o benefício para aqueles que já se aposentaram. Mas ele diz, ó, o cara não tinha doutorado, ele formou, só tinha especialização, aliás, ele aposentou, só tinha especialização. Depois ele, tranquilo, na casa dele, gosta de estudar, fez um DR, fez um doutorado. E aí? Aí ele fez um doutorado, só que não vale. Por quê? Porque ele tem que ter tido esse DR quando estava na ativação, não na inativação. Bacana? Ok? Tem que ser anteriormente à ativação. Parágrafo 2º. Os valores referentes à RT serão percebidos, ou seja, recebidos cumulativamente para diferentes titulações ou com quaisquer outras retribuições por titulações adicionais ou gratificações da mesma natureza. Ó, serão, não, desculpa, aqui, ó, eu esqueci do não. De novo, os valores referentes à RT não serão percebidos, recebidos cumulativamente. O que é isso, professor? O cara tem aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado. Ele ganha todas, não, só uma, a máxima, maior. Faz sentido? Claro que faz sentido, né? Claro que faz sentido. Então, ele ganha a maior, tá? Fechado. Vamos lá. Está acabando. Aqui é a tabela, que nós já explicamos esse cara aqui para vocês, né? 18, tá? O 18 é o seguinte. O 18 é um instituto apenas para o ensino básico, tá? Então, nós estamos no capítulo da remuneração. Nós vimos até o presente momento que a remuneração ela é tratada
um pé de igualdade para as carreiras e os cargos. Quando eu falo carreiras e os cargos, carreira de magistério superior, cargo isolado, magistério superior, ensino básico, carreira e titular isolado do ensino básico, igual. Só que o 18, ele vai tratar somente do ensino básico. E ele criou esse cara aqui, ó, RSC, Reconhecimento de Saberes e Competências. Professor, por quê? Eu não sou o legislador, eu estou interpretando a lei. E a lei fala muita coisa, entre as linhas, fala muita coisa. Você lembra que nessa classe aqui você não tem a obrigatoriedade lá das classes, né? Qual que é das classes? Você tem 24 meses e avaliação de desempenho. 24 meses e avaliação de desempenho, não é isso? Você não tem mestrado, doutorado, não é isso? Não tem. Então ele criou esse cara aqui, isso aqui para o pagamento da RT, a retribuição por titulação. Então ele criou níveis, ou seja, se você tem uma especialização, você é RC1, mestrado é RC2, doutorado é RC3. Para quê? Para incentivar a titulação. Né? No caso dos ocupantes dos cargos de carreira de magistério e ensino básico, técnico ou tecnológico, para fins de percepção da RT, será considerada a equivalência da titulação exigida com o reconhecimento de saberes de competência RSC. Então está aqui o RSC, que trata o CAPT, poderá ser concedido pela respectiva IFE, Instituição Federal de Ensino, de lotação do servidor, em 3 níveis, RC1, 2 e 3. Sendo o seguinte, olha só, o RC1 equivale à titulação de especialização. RC2, pós-graduação, lato sensu, RC2 é mestrado. E o RC3 equivale a doutorado. Então, isso aqui é para quê? Para incentivar a titulação. Faz sentido? Faz, porque, olha só, o RT, qual é o nome da RT? Retribuição de titulação. Então, quanto mais titulação você tiver, você tem aí. E na estrutura de tabela, lá do desenvolvimento da carreira do ensino básico, não tem bem definido isso, mestrado, doutorado, já do magistério tem. Então, aplica-se apenas à educação básica, esse artiguinho 18. Parágrafo 3º do artiguinho 18. Será criado o Conselho Permanente para o Reconhecimento de Saberes e Competências no âmbito do Ministério da Educação, com a finalidade de estabelecer os procedimentos para a concessão do RSC. Esse cara aqui, vai criar, então, um conselho que vai ditar as regras de percepção desse benefício. Parágrafo 4º. A composição do conselho e as suas competências serão estabelecidas em ato do ministro da Educação. Parágrafo 5º. O Ministério da Defesa possuirá representação no conselho que trata o parágrafo 3º e o 4 na forma do ato previsto. Por quê? Porque no Ministério da Defesa nós temos aí várias instituições de ensino vinculadas ao Ministério da Defesa. Então, isso também, lá tem pessoas que recebem o RSC, né? Artigo 19. Nenhuma hipótese o RSC poderá ser utilizado para fins de equiparação ou titulação para cumprimento de requisitos para promoção na carreira. Então, isso aqui não tem nada a ver com promoção na carreira. Isso aqui é um benefício chamado RSC, somente para os caras lá no Institutos Federais do Ensino Básico. Bacana? Fechamos o capítulo 4º da remuneração. Vamos para o capítulo 5º. O capítulo 5º fala da regime de trabalho do plano de carreiras, o regime de trabalho. Professor, nós já sabemos, sim, nós já sabemos, regime de trabalho 20 horas, 40 horas sem dedicação exclusiva e 40 horas com dedicação exclusiva ao regime de trabalho. Então, são 3 hipóteses. Vamos ler aqui os artiguinhos. Vamos lá. O professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do plano de carreiras e cargos do Magistério Federal, o Magistério Federal, quando eu falo isso, é de todo mundo, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho. Primeiro, 40 horas semanais de trabalho em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. Então, primeiro, 40 horas, dedicação exclusiva. Ou tempo parcial de 20 horas semanais de trabalho. Então, tempo parcial de 20 horas de trabalho. Bacana? Então, vamos aqui. Professor, e o tal do 40 horas sem dedicação exclusiva? Está aqui, no parágrafo 1º.
Excepcionalmente, quando fala excepcionalmente, porque não é o padrão. Então, o padrão da jornada de trabalho é 2, 40 com dedicação exclusiva ou parcial 20 horas. Excepcionalmente, a Instituição Federal de Ensino poderá, mediante aprovação do órgão colegiado superior competente, admitir a adoção de regime de 40 horas semanais de trabalho em tempo integral, observando 2 turnos diários completos, sem dedicação exclusiva para as áreas com características específicas. Ou seja, professor, existe 40 horas sem dedicação exclusiva? Existe. Mas em caráter excepcional e aprovado pelo colegiado superior da universidade. Por quê? Porque a universidade, penso com esse dispositivo, o seguinte, ele quer cara exclusivo, ele está querendo pessoas, o quê? Estão querendo pessoas com dedicação exclusiva para pensarem, ter na cabeça lá. O que acontece muito? Muito cara lá é professor, doutor exclusivo e tal, e tem um monte de coisa por fora aí, né? Faz de tudo, menos aquilo que tem que fazer. Então a lei está proibindo, inclusive o seguinte, tem muita gente aí sofrendo processo nisso aí, viu? A Controladoria Geral da União aí, ó, o cara tá direto. Muito processo federal nisso aí, viu? Professor que está desrespeitando isso aí. Parágrafo 2º. O regime de 40 horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com exceções previstas nessa lei. Então, olha aí. Então, o cara é 40 horas exclusiva. É claro, lembra-se que lá no salário a gente viu que o cara de 40 horas ganha mais. Então, o governo, o patrão, está pagando mais para o cara não trabalhar em outro lugar. Ele quer dedicação exclusiva. É claro, se ele quer dedicação exclusiva, ele tem que proibir expressamente que ele faça os bicos. E aqui está falando isso. Ó. Implica o impedimento, a proibição do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, pública ou privada, com as exceções previstas nessa lei. Então, está aí para vocês, né? E aí, professor, o que você fala do parágrafo 2º? Cara, aqui tem uma palavra importante. Exceções previstas nessa lei. Então, nessa lei aqui, nós vamos trazer um rol taxativo de situações que ele pode receber outro dinheirinho por fora. Tá? Eu já digo para vocês que esse outro dinheirinho que ele pode receber por fora, a maioria esmagadora são dinheirinhos produzidos dentro da própria instituição. Nós vamos ler esse artigo já já. Os docentes em regime de 20 horas poderão ser temporariamente vinculados ao regime de 40 horas, sem dedicação exclusiva, após a verificação da inexistência de acúmulo de cargos e da existência de recursos orçamentários e financeiros para as despesas decorrentes da alteração do regime, considerando-se o caráter especial da atribuição do regime de 40 horas sem dedicação exclusiva, conforme disposto no parágrafo 1º, nos seguintes hipóteses. Então, aqui está falando o seguinte, o cara de 20 pode ir para 40, né? 1. Ocupação de cargo em direção ou função gratificada ou função de coordenada de cursos, ou seja, o cara é professor 20 horas, foi eleito coordenador do curso, então ele passa a ser 40 horas. Aí, ó, tá? 2. Participação em outras ações de interesse institucional definidas pelo Conselho Superior. Ó, esse cara aqui vai fazer um trabalho para o Conselho, 40 horas. Pode? Pode. Bacana, são as 2 hipóteses, então. O cara de 20 horas pode ser aí 40 horas, né? Parágrafo 4º, vem comigo aqui. O professor, inclusive em regime de dedicação exclusiva, desde que não investido em cargo em comissão ou função de confiança, poderá. Então, é o seguinte, né? Vamos lá. Então, o professor, qualquer tipo de professor, tá? 20, 40 ou DE, investido no cargo em comissão ou função, desde que não investido em cargo de comissão, ele poderá receber o seguinte: participar dos órgãos de direção e fundação de apoio que trata a lei tal, nos termos definidos do Conselho Superior, observando o cumprimento de sua jornada de trabalho e vedada a percepção de remuneração paga pela fundação de apoio. Então, ele pode ir lá na fundação de apoio. Ocupar cargo de dirigente máximo de fundação de apoio que trata a lei tal, tá? Mediante deliberação do Conselho Superior. Então, ele pode ser presidente aí
dirigente máximo dessa fundação de apoio. 21. Isso aqui é muito importante. Tá? Muito importante. Tá? O que está dizendo o artigo 21? Nós sabemos que o cara que é DE, que é dedicação exclusiva, ele é 40 horas semanais. Tá? E dedicação exclusiva, e esse cara tem que fazer o seguinte, meu filho. Esses caras, o Estado fala, você não vai ganhar dinheiro do outro órgão público, nem da iniciativa privada, vou pagar por isso. Tá? O artigo 21 ele vai trazer as hipóteses que pode acumular o pagamento. Ele pode ganhar outro federalzinho, outro dinheirinho, fora do salário dele, fora do vencimento da retribuição, tá? Por titulação. Vamos comigo. No regime de dedicação exclusiva, isso aqui é somente no regime de dedicação exclusiva, será admitida, observadas as condições da regulamentação própria de cada instituição federal de ensino, a percepção de... A percepção significa recebimento. No direito ele fala recebimento, ele fala percepção. Aqui. 1. Remuneração de cargos de direção ou funções de confiança. Então ele pode receber o dinheiro, a gratificação, a comissão por estar ocupando um cargo de liderança. 2. Retribuição por participação em comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas ao ensino, pesquisa ou extensão, quando for o caso. Esse 2 aqui, quero o caso concreto, professor. O cara que é o titular. Lembra que o cara que vai abrir o concurso, o professor titular da instituição, né? Tem uma vaga. 75% vai ser cara de fora, de outras instituições. Então, eu sou aqui da Universidade Federal do Mato Grosso, sou titular aqui, tranquilo, na boa, tal, 10. Aí eu fui chamado para lá em Goiás fazer parte de uma banca. Eu vou de graça? Não, nem é justo. Nem é justo. Eu tenho que ganhar, mas eu sou DE, eu não posso, pode, porque é artigo 21, inciso 2, você se enquadra nesse caso aqui do inciso 2. Pode receber bolsa de ensino? Pode. O examinador, cara, se o cara quiser fazer uma questão top, para pegar vocês, ele vai pegar o artigo 21, cara. Pode ter certeza. Olha a riqueza de detalhes e situações importantes. Então, pode receber bolsa? Pode. Bolsa de ensino, pesquisa, extensão, estímulo e inovação, paga por agência oficial de fomento, por fundação de apoio, devidamente credenciada por instituição federal de ensino ou por organismo internacional, amparado por ato ou tratado ou convenção internacional. Tá. 4. Bolsa de desempenho de atividade de formação de professores da educação básica no âmbito da Universidade Aberta do Brasil ou de outros programas oficiais de formação de professores. Bolsa. 5. Bolsa de qualificação docente paga por agências oficiais de fomento ou organismos nacionais e internacionais congêneres, né? Ou seja, você pode perceber que são todas as coisas referentes da própria instituição, no seu dia a dia, né? Direitos autorais, isso aqui já foge um pouquinho. O cara escreve livro, vai receber dinheiro? Pode receber. Por quê? Porque tem que incentivar aí o quarto, o sexto, aliás, é o único item, na minha opinião, fora esse métier de ensino, porque ele vai receber de iniciativa privada, de outras instituições, o quê? Dinheiro de royalties, de quê? Direitos autorais ou direitos de propriedade intelectual, nos termos da legislação própria e ganhos econômicos resultantes de projetos de inovação tecnológica nos termos do artigo tal. O que significa esse cara aqui? Poxa, o cara está produzindo, cara. O cara está escrevendo livro. Tem que incentivar o professor a escrever livros. Produção intelectual. Então tem que ganhar. Ele não vai escrever de graça, tem que ganhar, claro. Então ele pode receber essa fonte de renda. O que é outro propriedade intelectual? O cara é cientista, um professor titular, cientista. Ele inventou lá uma vacina não sei do quê, foi colocado no mercado, aí ele vai ganhar a retribuição que diz essa lei aqui, Lei 10.973 de 2004. Tem mais? Tem mais coisa que ele pode receber. Outras hipóteses de bolsa de ensino. 8. Retribuição pecuniária na forma de prolabore ou cachê pago diretamente ao docente por ente distinto da instituição federal de ensino, pela participação esporádica em palestras, conferências, atividades artísticas e culturais relacionadas à área de atuação do docente. Então, o cara pode ser um palestrante, tá? Então ele pode receber palestrante, autorizado é.
9. Gratificação por encargo de curso ou concurso, que trata o artigo 112. O que é isso aqui? Ele vai participar da banca de concurso, ele pode receber, ele vai fazer uma questão da prova de concurso, ele recebe por isso, está autorizado. 10. Função comissionada, coordenação de curso, com certeza. 11. Retribuição pecuniária, dinheiro em caráter eventual, por trabalho prestado no âmbito de projetos institucionais de ensino, pesquisa, extensão, tá, na forma da lei tal, ok? E, finalmente, 12, retribuição pecuniária por colaboração espontânea de natureza científica ou tecnológica em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação tecnológica devidamente autorizada pela IFE, de acordo com as suas regras. Então, são as 12 hipóteses que ele pode furar o olho da dedicação exclusiva. E os parágrafos agora vai amarrando, tá? Vai amarrando aqui, vai amarrando essas hipóteses. Vamos lá. Primeira hipótese, né? Primeiro parágrafo. Ó. Considera-se esporádica a participação de remuneração da atividade do inciso 8. Né? Vou voltar aqui. O 8 diz respeito à participação de, olha só, em palestras, né? Então, aqui. Então, 8, esporádico. O que é isso aqui? Palestras, seminários, não sei o quê, apresentações artísticas, ó. Autorizada. Então, ele tem que ir, desde que autorizada. Vou dar uma palestra nos Estados Unidos. Então, a universidade tem que autorizar antes, tá? Que no total não exceda 30 horas anuais. Então, ele pode trabalhar 30 horas anuais, né? Ele pode. Então, é um limite dele. Está colocando limites. Senão, ele ficar só fazendo isso, em vez de dar aula, né? 2. Os limites de valor de condições de pagamento das bolsas e remunerações referidas neste artigo, na ausência de disposição específica na legislação própria, serão fixadas em normas das universidades. Está dando autoridade para cada um fazer seu regimezinho. 3º, o pagamento de retribuições pecuniárias que trata o inciso 11 do caput será divulgado na forma tal. As atividades que tratam o inciso, então coisas aí que vocês têm que dar, não é tão assim, tá? Importante. Agora, aquelas hipóteses são importantes. Artigo 22. Último artigo do tocante remuneração. O professor poderá solicitar alteração de seu regime de trabalho mediante proposta que será submetida à unidade de lotação. Então, está aí. O cara é 20 horas, ele quer ser agora 40 horas com DE. Pode. O que tem que fazer? Protocolizar, solicitar verbalmente, né? Está aqui. Parágrafo 1º. A solicitação de mudança de regime de trabalho, aprovada na unidade referida no caput, será encaminhada ao dirigente máximo no caso das IFs vinculadas ao Ministério da Defesa ou à Comissão Permanente de Pessoal Docente, tá, que trata o artigo 26. A gente vai ler essa comissão mais para frente, isso aqui está no roteiro. Vinculadas ao Ministério da Educação para análise e parecer anteriormente. Ok, está tranquilo. Parágrafo 3º. A hipótese de concessão, tá, de afastamento sem prejuízo de vencimento, as solicitações de alterações de regime serão autorizadas após decurso do prazo igual do afastamento concedido. Tá, então, tranquilo aí, tá? Tranquilo, vamos lá. 7º, estágio probatório. Então, estamos falando aqui do estágio probatório. O estágio probatório é uma determinação constitucional. O estágio probatório também é uma determinação da Lei 8.112 de 1990. E, claro, que o plano de carreiras e cargos aí do Magistério Federal tinha que trazer essa previsão. Lembramos o seguinte, que nós temos aqui o estágio probatório, o prazo são 3 anos. 3 anos. A gente vai falar um pouquinho sobre esse cara aqui. 23. Esse estágio probatório é para confirmar o sujeito no cargo. Porque do dia que ele entra até dar os 3 anos, o transcurso dos 3 anos, ele está sendo avaliado. Se ele tem habilidades para ser efetivado no cargo público ou não. Tá? Avaliação especial de desempenho do servidor em estágio probatório, ocupante de cargo pertencente do plano de carreiras e cargo do Magistério Federal, será realizado por comissão de avaliação de desempenho designado no âmbito de cada. Então, vamos lá, regra geral. Quem que vai fazer essa tal de avaliação do estágio probatório? Comissão de avaliação de desempenho. Quem vai designar? Cada uma faz a sua, a Instituição Federal de Educação. Parágrafo único. A comissão de avaliação de desempenho deverá ser composta
de docentes estáveis, ou seja, não pode ser outro cara que está em estágio probatório, tem que ser docentes estáveis, com representações na unidade acadêmica, de exercício do docente avaliado e do colegiado do curso no qual o docente ministra o maior número de aulas. Então, ou seja, quem deve fazer parte dessa comissão, o resumo da ópera do parágrafo único, qual que é a intenção do legislador, é com aquelas pessoas que têm contato com ele, que façam essa avaliação, mais do que justo. Partindo um pouquinho, saindo dessa lei 12.772, lá para a lei 8.112, o artigo 20. O artigo 20 trata do estágio probatório. Vem comigo aqui. Ao entrar em exercício o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Vide a emenda constitucional 19. Tá? Antes de ver os fatores aqui, comigo aqui. Na lei 8.112, primeira coisa, o professor do magistério federal está sujeito à lei 8.112? Com certeza. O professor está sujeito a duas leis especificamente, o servidor, professor-servidor. Primeiro, a lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público, e segundo, a lei 12.772, que é o seu plano de carreiras e cargo. Está lá. Ok, está lá. Aqui está em negrito, 24 meses. Por quê? Mesmo estando 24 meses, você tem que colocar na sua cabeça que são 36 meses. Por quê, professor? Tem uma discussão enorme, antiga, porque a emenda constitucional de 98 alterou o prazo da estabilidade para 3 anos. Para 3 anos, né? Ou seja, equivale a 36 meses. E aí nós temos aí muitos julgados nisso, tá? De tribunais superiores, muita jurisprudência, muitos doutrinadores falando sobre isso. E já está convencionado, isso é matéria pacificada, mesmo o artiguinho 20 da lei 8.112 falar que são 24 meses, nós sabemos que na aplicação prática do prazo para avaliação do estágio probatório são de 36 meses. Nunca se esqueçam disso. 36 meses. Bacana, fechou? 10, né? Então, já foi a primeira observação. São 36 meses. Na Lei 8.112, nós falamos aqui desse rol de requisitos. São 5. Na Lei 12.772, que é objeto dessa aula, ela ampliou um pouco mais esse rol. Pode? Claro que pode. Quais são da Lei 8.112? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Tá? Então, esses são os requisitos aí. Tá? Bacana. Voltando para a lei agora, comigo. Artigo 24. Além dos fatores previstos no artigo 20 da Lei 8.112, a avaliação especial de desempenho docente em estágio probatório deverá considerar, então, além desses, deverá considerar todos esses aqui, 6. Só pelo texto você viu que ampliou. Tá? E chama atenção para vocês, o examinador adora fazer questões quando tem itens, principalmente múltipla escolha. Ele pega um desse aqui e prejudica, escreve errado alguma coisa, uma contradição e manda se marcar errada. Né? Adaptação do professor ao trabalho, verificada por meio de avaliação da capacidade e qualidade do desempenho das atribuições do cargo. 2. Cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, com estrita observância da ética profissional. 3. Análise dos relatórios que documentam as atividades científico-acadêmicas e administrativas programadas no plano de trabalho da unidade de exercício e apresentações pelo docente em cada etapa de avaliação. 4. Assiduidade, disciplina, desempenho didático-pedagógico, a capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. 5. Participação do programa de recepção de docente instituído pela IFE e avaliação pelos discentes pelos alunos, conforme normatização própria. Coisa importante demais, né? Avaliação pelos discentes. Por quê? Porque o professor, qual que é o público dele? O aluno, o discente.
O cara tem que entrar aí no meio, tem, cara, né? Eu falo que é o seguinte, eu já tive muitos professores bons, mas, olha, em contrapartida, cara, tive cada figura. Vamos embora. 25. A avaliação de desempenho do servidor ocupante do cargo do plano de carreiras e cargos do Magistério Federal em estados pretórios será realizada obedecendo, né? Ou seja, né? Obedecendo, né? Vamos lá. O conhecimento por parte do avaliado do instrumento de avaliação e dos resultados de todos os relatórios emitidos pela Comissão de Avaliação de Desempenho, resguardando-se o direito de contraditório. Então, é assegurado o contraditório, com certeza, em obediência à Constituição Federal. A realização de reuniões de avaliação com a presença de maioria simples dos membros da Comissão de Avaliação. Não? Realização de avaliação, bacana, né? Pronto, então nós terminamos aí o capítulo 6º, que o capítulo 6º fala da avaliação de desempenho. Agora vamos para o outro capítulo, tá? Outro objeto. O capítulo 7º trata sobre a Comissão Permanente de Pessoal Docente. É chamada de CPPD. Essa CPPD tem um papel muito importante no dia a dia do professor. Artigo 26. Será instituída uma comissão permanente de pessoal docente, CPPD, putz, cara, isso aqui pode cair na prova, cara, eleita pelos seus pares em cada instituição federal de educação. Detalhe, os membros da CPPD são eleitos pelos seus pares. Professor vai votar em professor. Que possua em seus quadros de pessoal integrantes do plano de carreiras e cargos do Magistério Federal. Então, criou essa CPPD, vão ser eleitos, né? Parágrafo 1º. A CPPD caberá prestar assessoramento ao colegiado competente, dirigente máximo da instituição de ensino, para a formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal docente no que diz respeito a... Professor, por que criaram a CCPD? O que ela vai fazer? Aqui estão as coisas que elas vão fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas que elas vão fazer. Vai tratar de quê, professor? Vai tratar da vida funcional do professor. Ah, quer fazer curso de mestrado, quer fazer... Não... Vai ter que passar na CPPD primeiro para dar o carimbão para você ir e voltar, né? 1. Dimensionamento da alocação de vagas docentes nas unidades acadêmicas. 2. Contratação e admissão de professores efetivos e substitutos. 3. Alteração do regime de trabalho docente, 20, 40, IDE. 5. Avaliação do desempenho para fins de progressão e promoção funcional. 5. Solicitação de afastamento de docentes para aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. E 6. Liberação de professores para programas de cooperação com outras instituições universitárias ou não. Então, são o que é o trabalho dele, é toda essa parte de docência. Parágrafo 2º. Demais atribuições e formas de funcionamento da CPPD serão objeto de regulamentação pelo colegiado superior ou dirigente máximo das instituições de ensino, conforme o caso. Parágrafo 3º. No caso das instituições federais de ensino subordinadas ao Ministério da Defesa, a instituição CPPD é opcional e ficará a critério do dirigente máximo de cada instituição federal de ensino. Então, está aqui para vocês aí, esse cara aqui, que é o capítulo 7º, que é da CPPD, Comissão Permanente de Pessoal Docente. Entenderam o trabalho dela? Capítulo 8º, do corpo docente. Vamos ler o corpo docente aqui. O corpo docente, o que é o corpo docente? São os professores. Como é que é o corpo docente, né? O corpo docente das instituições federais de ensino será constituído pelos cargos efetivos integrantes do plano de carreiras e cargos que trata essa lei e pelos professores visitantes estrangeiros e professores substitutos. Ou seja, qual que é o quadro de professores das instituições? 4 espécies. Primeiro, tá? Nós temos aí os integrantes da lei 12.772, tá? Que são 4 tipos, 2 carreiras e 2 titulares, mais visitantes estrangeiros e mais substitutos. Esse cara aqui eu já fui. Olha que pergunta interessante, né? Quais são os 4? Carreira magistério superior,
cargo isolado titular magistério superior, carreira educação básica, cargo isolado titular educação básica, mais visitantes estrangeiros e esse cara que é o substituto que eu estive lá, né? Quem dera um dia eu esteja aqui, né? Eu pretendo um dia, né? Tem que parar, estudar, encarar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, né? Artigo 28. A contratação temporária de professores substitutos, professores visitantes e de professores visitantes estrangeiros será feita de acordo com o que dispõe a Lei 8.745 de 93, uma lei que trata de contratação de substitutos. Artigo 29. Olha só, houve uma alteração da Lei 8.745, assim, a contratação de professor visitante e de professor visitante estrangeiro, de que trata incisos 4 do caput, terem um objetivo. 1. Apoiar a execução dos programas de pós-graduação, estrito sensu, contribuir para aprimoramento de programas de ensino e pesquisa e extensão, contribuir para a execução de programas de capacitação docente e viabilização de intercâmbio científico e tecnológico. Então, aqui está falando aqui por que a instituição deve contratar esses caras aqui, professor visitante e professor visitante estrangeiro. Próximo capítulo, dos afastamentos, né? Dos afastamentos. Antes de ler esse capítulo dos afastamentos, eu vou dar uma adiantada aqui e vou lá na Lei 8.112. Na Lei 8.112, no capítulo 5º da Lei 8.112, traz as hipóteses de afastamento do servidor público. E claro que o professor está incluso dentro desse rol. Então, nós temos aí, 4 seções, 4 tipos de afastamento que o servidor público tem direito. Primeiro, afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Do afastamento para o exercício de mandato eletivo, deputado, vereador, senador, assim por diante. 3. Do afastamento para o estudo ou missão no exterior. E 4, do afastamento para participação em programas de pós-graduação estrito sensu no país. Ou seja, né, olha aí, coisa nova aqui do país, inciso 4. Voltando aqui, então, além dessas aqui, a legislação do Magistério Federal trouxe um capítulo específico. Vamos ler aqui. 30. O ocupante de cargos do plano de carreiras e cargos do Magistério Federal, sem prejuízo dos afastamentos previstos na Lei 8.112, que eu acabei de passar para vocês, poderá afastar-se de suas funções assegurados todos os direitos e deveres a que fizer jus para 1. Então, ele pode se afastar e ele se afastando, né? Ele vai ter todos os direitos e vantagens para quê? Em quais hipóteses? É claro que serão hipóteses para quê? Hipóteses para desenvolver a capacidade intelectual, para adquirir novos títulos e conhecimentos. 1. Participar de programas de pós-graduação, estrito sensu ou pós-doutorado, independentemente do tempo ocupado no cargo ou instituição. Olha aí, né? Ele pode estar 1 mês, 2, 10 anos, né? 2. Prestar colaboração a outra instituição federal de ensino, de pesquisa por período de até 4 anos com ônus para a instituição de origem. Olha aí, origem, né? Então, a universidade daqui cede o cara para trabalhar lá, né? Ele paga o salário. 3. Prestar colaboração técnica ao Ministério da Educação por período não superior a 1 ano e com ônus para a instituição de origem, visando ao apoio e desenvolvimento de programas e projetos relevantes. Parágrafo 1º. Os afastamentos que tratam os incisos 2 e 3 do caput somente serão concedidos a servidores aprovados em estágio probatório. Ou seja, para ele sair para outra instituição e para ter essa colaboração, não pode ser estágio probatório. Se autorizado pelo dirigente máximo da instituição, devendo estar vinculados a projeto de convênio com prazos e finalidades objetivamente definidos. Existe muito isso, que convênios entre 2 universidades, né? Parágrafo 2º. Os servidores que tratam o caput poderá ser concedido o afastamento para a realização de programas de mestrado ou doutorado, independentemente do tempo de ocupação no cargo. E, finalmente, o artigo 3º. Ato do dirigente máximo ou o Conselho Superior da Instituição Federal de Ensino definirá, observada a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para a participação em programas de pós-graduação com ou sem afastamento do servidor e suas funções. Pronto,
terminamos aí o afastamento. Bacana? Já vimos esse cara aqui. E agora, professor, agora, reta final para vocês. Agora, um trabalhinho extra para vocês. Gente, eu trabalhei muitos artigos contigo aí do plano. Nosso foco aqui para concurso, né? Esses 3 capítulos aqui, o capítulo 10, o 11º, o 12º, o 11º, o enquadramento dos servidores, da estrutura de remuneração do plano de carreiras do magistério do ensino básico federal e das disposições finais e transitórias. O que eu quero falar para vocês? Esses aqui, eu não enxergo assim potencialidade de ser cobrado em prova, né? São assuntos muito específicos, assuntos aí, principalmente de enquadramento, assuntos muito específicos na operação lá da área dos recursos humanos. Por quê? Do enquadramento. Você tinha uma situação, depois da lei, mudou essa situação. Então, você sair da situação antiga para a nova, você tem que reenquadrar. E essas são as regras no capítulo 10º, que não é tão importante para concurso, né? Mas eu digo para vocês o seguinte, vocês dão uma lida, tranquilo, não tem muito o que explicar, o assunto já é autoexplicativo para vocês, ok? Então, isso aqui eu não vou ler artigo por artigo e deixo para vocês a responsabilidade e a missão. Tem que ler, professor? Tem que ler. Aqui, cara, a probabilidade é muito pequena de cair, mas cai. Por exemplo, vem comigo aqui, olha só. No artigo 42 da lei, lá nas disposições finais e transitórias, né? Então, ele muda, olha só, a Lei 11.892, do 29 de dezembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações. Então, essa lei, o artigo 42, alterou o artigo 11 da Lei 11.892. E o parágrafo 1º, poderão ser nomeados pró-reitores, os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo com nível superior da carreira dos técnicos administrativos do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos de educação, desde que possuem, no mínimo, 5 anos de efetivo exercício na instituição federal de educação profissional e tecnológica. Ou seja, os caras aí, para ser reitor, né, isso aqui, para ser reitor, né, eles têm que ter 5 anos, ok? Isso aqui, tá? Infelizmente, olha a questão aí, né? Essa questão aqui essa questão vai tratar de um assunto muito específico, né? Vamos ler primeiro, eu volto o assunto para vocês, ó. IF Goiás, UFG 2016, assistente de administração. De acordo com a Lei 11.892, modificada pela Lei 12.772, poderão ser nomeados pró-reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo com nível superior à carreira dos técnicos administrativos, desde que exerçam o cargo de forma efetiva em instituição federal de educação profissional e tecnológica pelo período mínimo de 5 anos. O que é isso? É o dispositivo do artigo 42 da Lei 12.772, que alterou a Lei 11.892, né, que fala 5 anos, né? Está possibilitando que os técnicos administrativos também possam exercer o cargo de pró-reitores, que são cargos de liderança, cargos aí de altíssima liderança dentro das instituições federais de ensino. Bacana? Então, o gabarito dessa aqui é a letra D. Agora, é uma questão assim totalmente fora, cara, totalmente fora, pode ter certeza, né? Não sei por que o examinador fez tantas coisas interessantes para ser cobrado, cobrou logo isso, né? Bacana? Então, dou por encerrado essa grande aula para vocês da Lei 12.772 e deixo essa mensagem no fundo do meu coração para vocês. Objetivo do dia: ser uma pessoa melhor. Puta, eu falo para vocês, todo dia eu falo, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu falo isso comigo mesmo, no meu íntimo, né? Não perfeito, apenas melhor do que ontem. Gente, sempre melhor do que ontem, né? Isso vai a evolução, o desenvolvimento contínuo. Tá certo? Fortíssimo abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique like.